Olá, bem-vindos. Meu nome é Edson Osório e eu vim fazer uma introdução ao Ayurveda hoje. Estudo Ayurveda desde 2009, já estudei com muitos bons professores, tive a oportunidade de estudar fora também. Então eu vou trazer assim, uma visão tanto resumida quanto bem geral, de como, para que seja de fácil entendimento. Quando a gente pensa em Ayurveda, qual a primeira coisa que vem em mente? Para mim foi alguma coisa ligada a equilíbrio. Então o que é equilíbrio para a gente? É ter saúde? O que é a saúde? Para o Ayurveda, a saúde é um conjunto do bem-estar físico, emocional, social e espiritual. É você conseguir ir ao banheiro todos os dias, ter uma fome regular, ter um corpo sem odor, sem a produção excessiva de toxina, sem um acúmulo excessivo de toxina, que no inverno vai conseguir comer um pouquinho mais, que no verão vai comer um pouco de coisas mais leves, porque o período satura, tendo então um equilíbrio físico. O equilíbrio mental, fazendo com que você não queira estar à frente do seu tempo. Você não pode ficar muito ansioso, vivendo num período que não é o momento presente. Você também não pode deixar de se aproximar do outro, você não pode deixar de utilizar as expressões da fala, não pode deixar de dizer aquilo que você deseja espiritualmente, de exercer as suas funções. Então, uma boa função mental. Uma boa função social. Você não pode ser uma pessoa isolada, você não pode ser uma pessoa que não conversa com o próximo, que não abre, que não se abre, que não sabe ouvir uma crítica, que não consegue se permitir ter contato com o outro, que veste uma armadura o tempo todo, que veste uma máscara o tempo todo. Tem que ter um bem-estar social. E você tem que estar em dia com as suas aspirações espirituais. Você tem que conseguir exercer aquilo que você considera o mais importante para a sua vida. Na maioria das vezes, o mais importante para a vida da gente é se sentir realizado. E essa realização, muitas pessoas não param para pensar no que é, porque tem um sistema de imposição. Tem que trabalhar, tem que conseguir sustentar uma família. E a gente não para perceber o que é que vai deixar a gente realmente contente na vida. Então esse conjunto de saúde, bem-estar físico, bem-estar mental, bem-estar social, bem-estar espiritual, eles têm que estar unidos, eles têm que ser respeitados para montar os alicerces da vida. A gente traz para cá, para essa vida, o nosso espírito. E esse espírito a gente chama de essência, de purusha, aquilo que é essencial, aquilo que não é material. Então essa essência, ela não é daqui do campo físico, ela não é palpável, não é tocável. E ela contém todas as suas informações de vida. A gente tem essa essência tão evoluída que ela chega a habitar um corpo humano. Então hoje, para conter essa essência no mundo da Terra, nesse mundo material, essa essência precisa de um corpo como o nosso. Alguns outros seres precisam de outros corpos, como os animais, os peixes, as plantas, os insetos, as bactérias, os organismos unicelulares. Eles vão precisando de corpos cada vez menos complexos ou mais complexos, de acordo com a sua evolução espiritual. Então, nesse ponto onde a gente se encontra, a gente, em espírito, consegue emitir a energia dos 7 chakras, e esses 7 chakras vão agregando matéria, montando esse corpo físico. Esse corpo físico é o que a gente chama de Prakriti, é a matéria. Um é Purusha e o outro é Prakriti, essência e matéria. Tudo que é essencial sempre vai ser essencial. Matéria, como Lavoisier dizia, nada se perde, nada se cria, tudo só se transforma. Então a matéria fica se transformando, mas inicialmente ela é inerte, estável e parada. Ela só ganha movimento porque uma essência começa a habitar ela e dá a ela o movimento. E a essência, por sua vez, ela não tem representação no mundo material até que haja uma matéria habitando em torno dela. Quando essa matéria não é mais capaz de conter essas energias essenciais, essa energia, essa essência continua a caminhada dela, e é o que a gente chama de morte, de desencarne. A essência sai da carne. E aí, quando a gente fala em Ayurveda, a maioria das pessoas tem um contato um pouco mais superficial quanto a isso e ficam se atrelando muito à matéria. Se atrelar à matéria é querer identificar seu dosha.
Quando a gente fala em essência, a gente fala de uma coisa perfeita que só vai agregando informações. Quando a gente fala em chakra, a gente fala geralmente em duas grandes vibrações. Uma vibração mais rápida e uma vibração mais lenta e estagnada. Então seria assim, energias de Yin e Yang, energias de Shiva e de Shakti. Então, você tem a sua essência, o seu corpo elétrico, o seu corpo de chakras, então você tem o seu corpo físico. Quando você fala do seu corpo físico, a gente está falando dos grandes elementos que constituem ele. A gente tem 5 grandes elementos. Vamos falar da forma do Ayurveda por enquanto, que seria o éter, o ar, o fogo, a água e a terra. Se a gente fosse trazer para a física, a gente pode falar que o éter é o vácuo, que o ar é o estado gasoso, que o fogo é o atrito da matéria, gerando agitação e troca, que a água é o estado líquido e a terra é o estado sólido da matéria. Então essas características no Ayurveda, por mais que sejam etéreas, e seja uma filosofia, uma forma de entendimento, quando a gente traz para a física, a gente vê que os elementos se representam da mesma forma. É o vácuo, o estado gasoso, o atrito da matéria, o estado líquido e o estado sólido. E a gente tem essas representações. Esses 5 elementos se unem em 3 grandes características. Antes de a gente falar dessas grandes características, vamos pensar num sistema que se autoalimenta. Vamos falar de uma fogueira. Uma fogueira é feita da lenha, que é o combustível, que é a nutrição dela ali, feita da própria combustão, do atrito que está acontecendo entre as partículas queimando e destruindo elas, e é feito do ar, que alimenta eteriamente esse sistema e dá o espaço para que haja essa existência. Então, quando a gente fala em fogueira, a gente fala em 3 grandes propriedades. A propriedade do espaço vazio, que permite que tudo exista e alimenta aquilo com ar, com a parte mais etérea. A parte do metabolismo, que está transformando aquela madeira em outras coisas, em cinzas, gerando calor, gerando desprendimento de energia e transformações. E a parte mais nutritiva, sólida e estável, que está ali só para manter o processo sendo alimentado por uma coisa física, que é a madeira. Então a gente tem 3 princípios: o movimento etéreo, o metabolismo constante e a nutrição fornecendo a matéria. Esses 3 princípios é o que a gente conhece como 3 doshas, os doshas de Vata, de Pitta e de Kapha. Então, quando uma pessoa muitas vezes vem para uma consulta, eu estou aqui na sede da Arte de Viver em São Paulo, dou consultas aqui, tem um logo deles ali, a imagem de Shri Shri Ravi Shankar, queria até agradecer por sempre poder usar o espaço. Quando uma pessoa vem para a consulta, ela passa por uma peneira antes de vir, né? Porque muitas pessoas passam por médicos e aí veem que não é por ali, no caso delas, não é por ali a solução, e elas buscam um encontro com um terapeuta de Ayurveda. Então é uma pessoa que já vem com um direcionamento. Tem uma pessoa que ela só quer uma dieta. Tem uma pessoa que leu sobre a Ayurveda, acha que é Vata, geralmente as pessoas acham que são Vata, e elas vêm para consulta. Então, você tem um grupo de pessoas e todo mundo chega meio que por um motivo físico. E aí, quando você encontra um bom terapeuta, a proposta dele é acertar os seus doshas, não permitir que o dosha do movimento, o dosha de Vata, Pitta e Kapha, o dosha do movimento, do metabolismo e da nutrição, não vamos deixar o Vata, deixar a pessoa ansiosa, inquieta, atrapalhada, sem terminar os projetos que começa muitas coisas e não termina. Não vamos deixar com que o excesso de Pitta gere estresse, gere nervosismo, gere excesso de crítica com o próximo, excesso de crítica pessoal, busca por perfeccionismo, toques. Não vamos deixar o Pitta ficar doido, ficar metódico, e não vamos deixar o Kapha ficar melancólico, não vamos deixar ele ficar apegado às coisas, ele ficar buscando se contentar com comer uma coisinha para sustentar a sensação de autopiedade que ele tem de si mesmo, para que ele se sinta melhor. Então, o objetivo do terapeuta não é só acertar o dosha de Vata, de Pitta e de Kapha e fazer com que o Vata seja criativo, com que o Pitta seja racional, inteligente, e com que o Kapha tenha uma memória e uma capacidade de organizar o meio das emoções muito boa. Isso é o que é a obrigação de qualquer pessoa que vai te tratar, é conseguir equilibrar esse sistema de energias, fazendo com que você tenha o corpo material necessário para que os seus chakras vibrem bem
para que o seu corpo espiritual tenha uma casa, para que essa casa seja veículo para a expressão desse corpo espiritual. Então, quando a gente fala de Ayurveda e já pensa assim, não, Ayurveda eu vou comer tâmara, ghee e eu pratico Ayurveda. Mas o que você está fazendo com essas energias que estão ficando mais estáveis no seu corpo? Estão permitindo que você durma melhor, que você pense melhor, que você tenha capacidade de eloquência melhor. Então, já que está tudo ficando equilibrado, como é que você vai utilizar essas energias? Essa é a hora do Dharma. Então, muitas vezes, numa consulta, o meu intuito é ajudar a pessoa a se equilibrar, a sofrer menos as influências maléficas dos doshas e sofrer mais as benéficas influências dos doshas, para, a partir desse momento, ela começar a se questionar o que ela está fazendo com a vida dela, como ela está usando as energias dela. Claro que tem gente que já chega aqui falando assim, pô, eu trabalho no banco, mas eu já acabei de me formar no yoga e estou querendo virar professor de yoga. Então o cara já chega assim com a resposta na ponta da língua, já sabe meio o que fazer, ele só precisa de uma dieta, de uma administração dessas energias dos doshas, porque a energia dos chakras já está vibrando de encontro à energia do espírito, que está indo em busca do Dharma, está indo em busca da missão essencial dele. Então, a gente quando fala em Ayurveda, não pode se atrelar somente ao estudo da matéria. A gente tem que buscar o desenvolvimento do espírito. É só uma técnica de como conhecer a si mesmo para dar a você o combustível necessário. Imagina só, você ter um carro que funciona com vários combustíveis, mas você resolve